Bom, antes de você começar a assistir nosso podcast, eu gostaria de dizer que ele conta com alguns problemas de instabilidade e que a versão editada estará disponível nas nossas plataformas de áudio. 3, 2, 1. Olá, eu sou o Luiz. Eu sou o Abner. Sou a Cris. Eu sou a Giane. E eu sou o Natan. Nós somos o IFSPcast. E hoje a gente tem a honra de receber Paulo Manso, jornalista há mais de 16 anos, editor-chefe na Guarulhos Web e proprietário da empresa Lupacom Comunicações, especializado em produção de conteúdo e assessoria de imprensa. Hoje a gente vai receber ele para conversar um pouco sobre jornalismo. Bom, para começar aqui com a primeira pergunta, eu queria que você se apresentasse um pouco para as pessoas e falasse um pouco também sobre sua formação. Legal, Abner. Obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão aí participando. Vamos lá, meu nome é Paulo Manso, como vocês já disseram, sou jornalista há 17 anos. Me formei em 2005, mas eu comecei a atuar na área em 2003, né, trabalhando em rádio, uma rádio AM chamada Rádio Atual, e depois passei pela Rádio América, e aí foi quando eu saí de rádio e comecei a trabalhar em jornalismo escrito, né? Na época, no portal de notícias Guarulhos Web, onde eu estou hoje, mas naquela época eu ainda não era nem formado, eu era estagiário. Naquela época o portal tinha feito uma parceria com o Jornal da Tarde, do Grupo Estado de São Paulo, para cobrir a cidade de Guarulhos para o Jornal da Tarde. Então tudo que saía sobre Guarulhos no Jornal da Tarde era produzido por nós aqui na redação do Guarulhos Web. E aí eles precisaram aumentar a redação e foi quando eu comecei minha carreira na imprensa escrita. Fiquei por lá, me formei, fui efetivado como jornalista lá, e aí depois eu passei por outros jornais, passei pelo Diário de Guarulhos, voltei para o mesmo grupo do Guarulhos Web, eles na época faziam a revista e o Jornal do Farol, e aí foi criado o jornal Guarulhos Hoje, e eu fui para lá como editor executivo, fiquei também um tempo lá, e aí eu fui para São Paulo ter minha primeira experiência como assessor de imprensa. Fui trabalhar na Câmara Municipal de São Paulo, com uma vereadora que tinha acabado de ser eleita, e eu fiquei lá com ela durante 4 anos. E no meio desse caminho aí eu fiz algumas experiências freelance de assessoria e também redação. E em 2012 eu voltei para a redação definitivamente, para ser editor do jornal Folha Metropolitana, que circulava aqui em Guarulhos, e é do mesmo grupo do jornal Metro News, que circulou em São Paulo. Recentemente esse jornal fechou, mas foi um dos jornais de maior distribuição na capital. Fiquei por lá também por 4 anos, e depois que eu saí de lá eu já estava com a minha empresa aberta, né, a Lupacom, e quando eu saí do Metro News e da Folha Metropolitana foi quando eu passei a me dedicar exclusivamente à empresa, à agência de comunicação, que é especializada em assessoria de imprensa e produção de conteúdo. Só que no meio desse caminho, assim, a mosquinha da redação sempre volta a morder. Aí eu voltei à redação para o Guarulhos Web, agora como editor. Eu comecei aqui como estagiário, hoje eu estou como editor já faz 2 anos e meio. E hoje eu concilio as duas coisas. Eu estou no Guarulhos Web e estou tocando a minha agência também. Como você descobriu seu interesse por jornalismo? Bom, Cris, meu interesse pelo jornalismo foi devido à minha paixão pelo futebol, por esporte. Eu sempre fui apaixonado por futebol desde criança e o meu sonho sempre foi ser repórter de campo, né? Estar dentro do gramado, entrevistando o jogador. Só que eu demorei para descobrir a necessidade de fazer jornalismo e tal. Eu acabei o ensino médio, eu não tinha claro ainda na minha cabeça que isso poderia ser minha profissão. E aí eu acabei fazendo 1 ano de direito. Se não tinha o que fazer, faz direito, que eu acabei fazendo 1 ano de direito, não gostei, não deu certo. Só fiz o ano, tranquei a matrícula e aí fiquei acho que uns 2 ou 3 anos ainda sem fazer nada, tentando me encontrar, saber o que eu ia fazer. Até que eu me lembrei, falei, poxa, mas eu sempre quis ser jornalista, né? Sempre foi a minha paixão, só que eu nunca tinha isso nítido na minha cabeça.
E foi aí que eu comecei, por isso que eu comecei bem tarde a fazer jornalismo. Comecei a fazer faculdade com 25 anos. Comecei tarde, terminei tarde, mas eu busquei o jornalismo por conta da minha paixão pelo futebol. Depois, fazendo a faculdade e tendo contato com a profissão, você percebe que não é tão fácil assim e que também não é nenhuma maravilha não, o jornalismo esportivo. Você percebe que você tem muitas outras coisas para fazer na profissão. Eu até atuei no jornalismo esportivo já há bastante tempo, mas foi apenas uma parte da minha carreira, assim, a maior parte foi fora do jornalismo esportivo. É, também, tipo, qual foi a sua maior experiência e mais marcante que você teve na carreira tipo, o que mudou na sua vida depois dela? Eu imagino qual seja, que eu te conheço bem, mas merece você falar aí. Legal, Nathan. Então, a maior experiência que eu tive na minha carreira foi uma cobertura que eu fiz em 2014, quando eu fui para o Haiti. O Haiti é o país mais pobre das Américas, um dos mais pobres do mundo, né? E em 2004, o país estava afundado em uma guerra civil violenta, várias gangues se matando nas ruas e tudo mais. E aí a ONU, que já tinha tentado intervir várias vezes lá sem sucesso, resolveu fazer algo mais firme e entrou com uma missão de paz, né, que foi comandada militarmente pelo Brasil, o Exército Brasileiro que comandava militarmente a missão de paz lá no Haiti. E aí em 2014 estava fazendo 10 anos dessa missão, né, e eu tava na época no Metro News, né, e um fotógrafo amigo meu que trabalhava lá, era o editor de fotografia, o Alexandre De Paulo, ele postou, assim, ele estava funcionando nos arquivos dele, ele achou uma foto, ele já tinha ido ao Haiti em 2005, quando a missão tinha um ano apenas. E ele fez uma foto lá, naquele um tanque de guerra da ONU, uma menina haitiana, ele junto com ela. E aí quando eu vi a foto, eu falei, poxa, eu não sabia que você tinha ido para o Haiti e tal, como é que foi a experiência? A gente começou a bater papo e surgiu o interesse de voltar para lá. Eu falei, pô, a gente tem um gancho forte, né? Em 2014 está completando 10 anos da missão, vamos tentar? Vamos tentar. Isso foi no meio do ano, mais ou menos. E a gente começou a fazer contato com o Ministério da Defesa, com o Exército, para ver se a gente conseguia ir. E a gente conseguiu ir no final do ano, ficamos uma semana lá no Haiti. E assim, foi algo muito impactante para mim, assim, não só profissionalmente, mas como pessoalmente, porque na nossa profissão, na minha profissão, a gente tem contato com muitas realidades difíceis, assim, a gente vê muita pobreza, vê muita coisa difícil de se ver, mas nada é comparado ao que eu vi lá, nada. É uma miséria extrema, assim mesmo, sabe? Você vê crianças andando nas ruas, assim, sem roupa, assim, porque não tem o que vestir, muitos órfãos, porque em 2010 teve um terremoto gigantesco lá, que dizimou metade da população, não tem saneamento básico, não tem água tratada, você vê as pessoas pegando água de esgoto para fazer comida, para tomar banho, você vê crianças comendo biscoito de barro mesmo, feito com uma gordura de porco e terra. E, enfim, essa foi a cobertura mais impactante que eu fiz, que mudou muito a minha percepção sobre as coisas, não só na profissão, mas principalmente no lado pessoal. Paulo, como você disse, né, você trabalha com jornalismo há 17 anos. O que você acha que mudou durante esse tempo que você está na área e as dificuldades que você tem hoje? São as mesmas dificuldades que você tinha antigamente? Bom, Jânia, assim, o que mudou claramente foi a popularização da tecnologia, né, a velocidade que isso deu para o jornalismo, para todo o processo de feitura dos jornais, da comunicação, né? Porque antigamente você não tinha internet, então era tudo por telefone ou era na rua mesmo, né? O repórter chegava na redação de manhã, pegava a pauta com o chefe de reportagem, ia para a rua fazer matéria, voltava no começo da tarde, começava a escrever, aí passava por um editor, aí o editor aprovava ou pedia alterações só no final da tarde. Quer dizer, o repórter saía e já aproveitava para fazer 2 ou 3 pautas e era aquilo que ele fazia no dia todo, né? Produzia-se muito pouco, até por isso você precisava de muito mais gente para fazer jornalismo naquela época do que hoje. Com a internet, além de você produzir muito mais, você também é obrigado a fazer muito mais coisas. Antigamente tinha um cara que só escrevia, um cara que só fotografava, um cara que só gravava, outro só editava.
Hoje em dia você tem que fazer tudo, senão você está morto na profissão. Né? Você tem que ir com o celular e fazer milagre. Você tem que cruzar e cabecear na área, não tem jeito. Né? Então, isso mudou bastante do começo da minha carreira para agora. Essa questão da velocidade da informação. Só que, assim, do mesmo jeito que trouxe facilidades, trouxe alguns problemas também, que é a questão da checagem, né? Com a necessidade de você publicar cada vez mais rápido, na frente do seu concorrente, começou-se a deixar de lado um dos pilares do jornalismo, que é checar informação antes de publicar, né? Então, às vezes, surge uma história, começa a rolar nas redes sociais que alguém que teve um acidente na Dutra e que o motorista morreu. O processo correto é você ligar para o hospital, ligar para a polícia rodoviária, ligar para a concessionária da rodovia, confirmar se morreu, qual foi o motivo do acidente e tudo mais. Mas chegou essa informação, o pessoal já coloca no ar sem checar e depois vai tentar consertar. Então, isso é um problema que foi gerado por essa necessidade de você publicar rápido, entendeu? Sim, sim. E você acha que o jornalismo tem recebido mais importância nesse momento do período de isolamento? Você acha que tem uma tem uma mudança na percepção do público? Qual você acha que é a importância que que o jornalismo está recebendo? Legal, Luiz. Bom, o jornalismo tem essa função social, né, de levar informação para todos os... Porque informação é um remédio para muitas doenças, para muitos vírus. Informação salva vidas. Então, o papel social do jornalismo de levar informação sempre foi muito importante e agora, nesse período, se tornou primordial, né? O problema é que a gente vive um período muito tenso, muito complicado de radicalismos, né? Então, do mesmo jeito que as redes sociais, que o acesso à informação trouxe mais facilidade, mais informação, ela também abriu espaço para muita coisa negativa que as pessoas tinham, que ficava restrito ao seu grupo de amigos, a conversa de boteco, e agora ficou público, né? Tem muita boçalidade, tem muito absurdo que ficava restrito ao grupo de amigos, que hoje o pessoal coloca na rede social e todo mundo vê, né? Ficou mais nítido. Esse radicalismo de você achar que de não respeito às diferenças, ao pensar diferente, né? Tem colocado em risco muito profissional sério de jornalismo, de comunicação. Isso é muito triste porque o jornalista está na rua, está na linha de frente como profissional da saúde também, se arriscando num momento desse perigoso, né? E para levar informação, e ele é taxado como A ou B, de um lado ou de outro, entendeu? E assim, e aqui não vai uma crítica a um lado ou outro, os dois estão errados, né? Os dois lados são radicais demais, é um fla-flu desnecessário, no momento que era para estar todo mundo unido, muito dedo apontado, por outro lado, e pouca ação para se resolver. E aí o jornalista acaba sendo uma vítima nessa história aí. É claro que, assim, não sou inocente de achar que todo mundo é santo. No jornalismo também não tem santo. Todos têm suas preferências, todos têm suas tendências, mas o que não pode é se generalizar, se colocar todo mundo no mesmo saco e falar que a profissão não presta, falar que o jornalista não presta, né? Ou de um lado ou de outro, né? Tem profissionais sérios, como em todas as áreas, no jornalismo também tem, isso precisa ser respeitado, o povo precisa ter um pouco mais de maturidade para entender isso, sabe? Para filtrar. Poxa, se esse profissional ou essa emissora de TV não me agrada, simplesmente eu tenho o poder do controle remoto, gente. Eu posso fazer o que eu não vejo mais, simples. Eu não preciso atacar, não preciso agredir, não preciso, sabe? Demonizar ninguém. É só mudar. Vai para onde você prefere. Você tem que ter essa maturidade de raciocinar e passar pelo seu próprio filtro aquilo que você recebe e continuar assistindo e consumindo a notícia da maneira que mais te agrada. Sim, sim. Como inclusive a nossa professora de sociologia já comentou durante as aulas, que ninguém é efetivamente imparcial. E todo mundo sempre vai ter uma preferência, uma linha de pensamento.
mas também a gente precisa entender que também ninguém é totalmente parcial. As pessoas vão ter Pois suas é, opiniões, mas somos seres humanos, né, Luiz? Todos nós sim. temos preferências, né? Pegando um pouquinho o gancho aí no que você estava falando antes, queria saber qual é a sua opinião sobre a atuação do jornalismo brasileiro no meio dessa pandemia, né? Por exemplo, você vê o Ministério Público adiando, por exemplo, resultados de testes por dia, e os jornalistas brasileiros se reuniram e, por exemplo, formaram, se não me engano, a concessionária de jornalismo brasileiro de acesso à informação, alguma coisa assim. E aí você tem um horário lá todo dia, eles ligam para as secretarias dos estados e divulgam o resultado e quantidade de casos e tudo mais. Queria saber o que você acha sobre o jornalismo brasileiro durante essa pandemia. Como eu disse, a gente não tem 100% de perfeição e nem 100% de coisa ruim, não. Nessa briga, nesse radicalismo, tem o problema é quando esse radicalismo está num setor que não pode estar, né? No comando do país, o comando do país tem que estar preocupado com outras coisas e não com uma briguinha com um setor de atividade como é o caso do nosso presidente com algumas emissoras de TV. Aí fica uma queda de braço, um gasto de tempo, de energia que poderia ter sendo usado para resolver problemas, para salvar vidas, mas assim, fica nessa queda de braço. E aí, assim, por mais que essas emissoras tenham seus defeitos, tenham suas coisas para se resolver, aquele momento não é o momento dessa queda de braço. Pode ser resolvido isso depois. Aquela hora é a hora de informar, é a hora de falar a verdade, sabe, de colocar a população a par do que está acontecendo de verdade. E é incrível como se gastou tempo com aquilo, mudando o horário de anúncio para poder boicotar um determinado jornal. E aí, assim, o papel deles foi esse, assim, então, beleza, a gente não precisa de vocês, a gente faz o trabalho de formiguinha, a gente vai atrás da informação e dá do mesmo jeito. E a vida vai seguindo. Eu acho que o papel, nesse ponto específico, foi perfeito. Não adianta ficar aqui brigando, eu tenho que informar, eu vou atrás de outro jeito e vou fazer. Acho que o papel foi perfeito. Qual que é a importância do jornalismo no cotidiano das pessoas? E como que você se sente com a responsabilidade de levar informação à população? Então, eu falei aqui do papel social, né, do jornalismo, ele é gigante, gigante, porque, assim, geralmente, as classes mais abastadas, eles já são ouvidos, né, eles já têm a sua voz ouvida por quem de direito. Quem não tem, a periferia, os que não têm tantos direitos assim, esses caras não são ouvidos e eles precisam da ajuda do jornalismo para isso, né? E esse papel é fundamental. Assim, a gente percebe assim, isso vai mudando de proporção, de tamanho. Você pega, por exemplo, um jornal regional como é o Guarulhos Web, né, que fala só sobre Guarulhos, tem uma população de quase 1,5 milhão de habitantes, mais da metade desse pessoal sofre diariamente com uma série de coisas que parecem pequenas, como, por exemplo, um ônibus que atrasa, um buraco na rua, uma falta de poda de árvore, a falta de iluminação pública do cara que chega à noite da escola e corre risco de ser assaltado. Parece uma coisa tão pequena, tão localizada, mas se ele não tiver o jornal para falar, ninguém vai ouvir o cara. Entendeu? Então, o jornalismo tem um papel fundamental nisso. E, às vezes, ele não é ouvido, não é nem por maldade das autoridades. Eu cansei de fazer matéria aqui, teoricamente pequena, de falta de luz numa rua determinada na periferia, que a própria prefeitura não sabia que estava faltando lá, porque eles não têm também equipe para fiscalizar a cidade inteira, a cidade é muito grande. Eles ficam sabendo através do jornal, através da matéria do jornal. E aí vai lá e resolve, entendeu? E aí esse leitor fica grato a gente por conta disso, porque ele não seria ouvido de outra forma se não fosse com o jornal. Então o jornalismo tem um papel social fundamental, porque ele dá voz a quem não tem. Eu passei por uma experiência que foi relacionada a isso que você falou. Por exemplo, tem uma escola aqui perto da minha casa que a quadra dela é toda acabada, não tinha poda de árvore, o pessoal não cortava grama nem nada. E aí um morador da região falou,
vamos denunciar isso aqui. Pegou o celular, gravou, mandou para o SBTV. E aí passou lá, aí depois a Secretaria de Educação, né, um dia depois já respondeu falando, não, a gente vai cuidar disso daí, a gente vai fazer uma reforma. E aí, por exemplo, hoje está tudo latinino, entendeu? Então as pessoas, o jornalismo em si, ele tem essa importância de fazer essa delação, essa denúncia. Exatamente, exatamente. E muita gente não entende que isso não é pegar, não é falar mal, não é atacar, é estabelecer a informação. Você vai tornar nítido algo que, por exemplo, alguém que é responsável por arrumar aquilo não está nem sabendo, né? Não, a gente não está atacando a prefeitura por conta disso, né? A gente está, na verdade, tornando público algo que ninguém viu. Certo. E desde o começo da sua profissão, você vê uma valorização do jornalista em si, tanto como remuneração quanto importância na sociedade? Não. Não? Não, pelo contrário. Eu acho que, até por essa questão do radicalismo, existe uma desvalorização muito grande. E outra coisa que contribuiu para isso foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2011, desobrigando o Graduação, diploma, né? a graduação. Você pode ser jornalista sem ter feito faculdade de jornalismo. Eu não acho que é a faculdade de jornalismo que faz o cara ser um bom jornalista. Só que eu acho que ela faz parte do processo, ela é importante demais. Eu não seria o jornalista que eu sou hoje se eu não tivesse faculdade. Mas não é só ela que faz eu ser um bom jornalista. Mas ela tem que fazer, tem que estar entre as exigências. E a questão de remuneração é muito complicado, porque assim, se você escolher sua profissão pelo dinheiro, toda profissão dá dinheiro, você precisa dar certo na profissão. E se você escolhe aquilo que você gosta de fazer, que você ama fazer, que vai te motivar a acordar cedo de manhã para ir trabalhar, a chance de dar certo é muito maior, né? Então eu conheço muitos jornalistas que ganham muito bem e muitos que ganham muito mal, mas isso não é só no jornalismo, não é exclusividade do jornalismo, qualquer profissão é assim, né? Mas a questão da valorização da profissão tá em baixa. Só que, ao mesmo tempo, com a facilidade da internet, muita gente tem produzido conteúdo, mesmo não sendo jornalista, né? Todo mundo tem um celular na mão bom, consegue fazer vídeo, consegue fazer foto, e as pessoas estão na rua, vê a coisa acontecendo e começa a gravar. Não tem a mesma técnica que um jornalista, não tem, sabe, aquela questão de se observar algumas preocupações que o jornalista tem, mas estão produzindo, né? Tem um monte de influenciadores digitais hoje em dia, blogueiros, tal, que não tem faculdade de jornalismo, não são jornalistas, mas produzem conteúdo o tempo todo. Eu acho que é aí que você vai perceber qual que é a diferença. Quando você pega um material que é feito por um jornalista, quando é um material jornalístico bem feito, você percebe totalmente a diferença. E aí acho que se torna cada vez mais importante a função, né, do jornalista, no meio de muita gente produzindo. O que vai se destacar é aquilo que é bem feito, que é feito observando todos os processos éticos, né, toda a questão técnica que o jornalismo exige. De fato, né, o jornalismo ele é uma parte muito importante do nosso papel de cidadão também. Tipo, tanto na hora que a gente fala sobre alguma coisa que a gente vê, quanto quando a gente apoia também aqueles que fazem isso profissionalmente. Exatamente. Em relação ao jornalismo, você já presenciou alguma situação de censura? Elas são comuns no meio que você trabalha? E quais são as consequências delas? A censura existe. A dificuldade de identificá-las é cada vez maior, porque elas são meio que veladas, né? Antigamente, 20 anos atrás, isso era mais escancarado, né? Na época no começo do processo de redemocratização, saindo de uma ditadura, isso era muito mais incisivo. Isso pode, isso não pode, isso é bem claro, né? É ruim, mas era mais claro de você identificar. Com o tempo, ficou uma coisa meio disfarçada, porque a gente está numa democracia, a gente não pode censurar, mas censura. Eu já sofri processo de censura, liberdade de expressão, você tem até a página 2, né? Não existe veículo de comunicação 100% imparcial. Não existe. E a consequência é a pior possível, né? Porque jornalismo de verdade é aquilo que alguém em algum lugar não quer ver publicado, né? O resto vai cair para o lado da publicidade. Então, se você está deixando de publicar algo que pode ajudar alguém,
você está prejudicando essa pessoa, né? Indiretamente você está prejudicando essa pessoa. Então a consequência da censura é a pior possível, mas que ela existe. Em maior ou menor grau, velada ou escancarada, ela existe sim. Sim. E você acredita que o jornalismo em si, ele é muito importante para a formação do jovem? De que modo ele é importante? Você acredita também que as escolas devem incentivar a leitura crítica dos jornais? Sim, sim. O jornalismo é importante porque ele tem o papel de informar as pessoas. As pessoas mais informadas, elas deixam de ser enganadas, entendeu? Se tem uma coisa que eu sempre tive como uma característica jornalística, e isso que é importante para todas as pessoas, mesmo que elas não sejam jornalistas, eu falo para elas, desconfiem sempre de tudo. Não no aspecto de ser chato, sabe? Aquele cara chato que estraga o almoço da família de domingo, não. Mas sempre fica com a orelha em pé, sempre dá uma olhadinha, sempre procure checar, porque, como eu disse, ninguém é 100% imparcial e tudo que você consome de informação tem algum interesse comercial, político, então a gente tem que sempre filtrar. E a gente só vai conseguir filtrar se a gente estiver bem informado, se a gente tiver condições de ouvir algo, de assistir algo e analisar se aquilo realmente é verdade ou se é parcialmente verdade. O poder é nosso, entendeu? O poder é nosso. A gente só consegue ter esse discernimento, essa maturidade para analisar tudo que chega para nós se a gente tiver informação, né? Então, leitura é muito importante o tempo todo, mesmo que seja algo que você não, que você tenha alguma diferença. Por exemplo, tem gente que não gosta da Rede Globo, mas precisa ver até para falar mal. Para poder analisar, você tem que ver, você tem que assistir, você tem que se informar. Você sabe onde você está pisando se você assistir a tudo, se informar sobre tudo. Então, o papel do jornalismo nesse sentido de formação do jovem, ele é muito importante. Você precisa se informar o tempo todo para não ser enganado por ninguém, né? Porque tudo que chega para nós tem algum viés, tem algum interesse comercial, algum interesse político, e cabe a nós pegar aquilo, absorver o que é bom, absorver o que vai fazer bem para nós, o que vai nos trazer algum benefício, um conhecimento, e o que não prestar, joga fora. Não precisa fazer hashtag Globolixo, não precisa xingar ninguém, é só pegar o que te interessa, o que é importante, e o que não for, entra por um ouvido, sai pelo outro e segue a vida. Mas você só consegue fazer isso se você tiver informação. Então você precisa se informar sobre tudo. Você precisa ver Record e Globo, você precisa ver, sabe? Não tem jeito. Senão a gente acaba entrando nessa onda do radicalismo também. Sim. A gente precisa sempre ter vários pontos de referência. A gente precisa comparar as informações para entender realmente o que é verdade e também talvez ter um olhar olhando várias perspectivas para entender de que lado e de que modo aquele jornal, aquela reportagem está apresentando aquela notícia para a gente, para realmente conseguir julgar, entender e absorver as partes boas das informações. Exatamente, isso mesmo. Como jornalista, tem uma necessidade de tornar a linguagem, fazer uma tradução, né? Tornar a linguagem mais acessível a todo mundo. De que modo vocês fazem isso e quais são as dificuldades que vocês enfrentam? A gente tem essa preocupação, sim, porque, assim, principalmente num veículo generalista, como é o que eu estou hoje, por exemplo, a gente faz notícias sobre tudo, a gente fala de esporte, fala de política, fala de cidades, de variedades, cinema, cultura, então a gente tem um público muito amplo, né? Então a gente não dá para a gente ser muito técnico nos textos, né? Se a gente vai falar algo sobre, por exemplo, tem uma pauta para a gente ir lá na Transpetro falar sobre um equipamento novo que eles estão utilizando lá. A gente tem que traduzir isso para o leitor que não está íntimo desses termos, desse setor. Ele quer saber exatamente o que vai resultar aquele equipamento lá. Vai resultar num combustível de mais qualidade no carro dele. É isso, entendeu? A gente tem que sempre traduzir isso. Quanto mais generalista for o veículo. Hoje em dia, temos muitos veículos de comunicação que são nichados, que são para setores específicos. Você pega uma revista que fala do cara que
constrói uma madeira, sabe, específica. É um público muito específico. Então, ali não tem problema de ser técnico, porque ali é o público que vai ler já está habituado com aquela linguagem. Mas quando você pega um veículo que é generalista, como, por exemplo, uma TV aberta, um jornal, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, que você fala para todos os públicos, você tem que tomar esse cuidado, sim, de traduzir tudo. Traduzir tudo. Porque, às vezes, você vai entrevistar uma pessoa que é especialista em determinado setor de atividade, e para ele aquela palavra é comum. E ele te responde, às vezes, até nem o repórter sabe o que é aquilo. Falou, peraí, mas o que quer dizer isso? Entendeu? Hoje mesmo eu estava falando com um chefe de cozinha, e ele usou um termo que eu nunca tinha ouvido falar. Ele passou uma receita, um modo de preparo de um prato, eu não vou lembrar qual que é o termo, mas ele usou um termo que eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, mas o que significa isso? Ele falou, a mesma coisa de agosto, de temperar agosto. Eu falei, poxa, mas por que você não fala agosto? Ele falou, porque eu sou chefe, eu tenho que mostrar profissionalismo, eu tenho que mostrar que eu conheço do assunto. Eu falei, então, mas eu tenho que fazer um texto para o público comum, e o público comum não sabe o que é isso. Aí, então, a gente tem que sempre se preocupar com isso. É igual um dos nossos professores, né, que tá ajudando a gente no grupo de jornalismo fala. Ele fala que, tipo, a gente tem que escrever as coisas do modo que até a nossa avó leia e entenda tudo que a gente tá falando. Exatamente, desde o cara que é especialista até o leigo que nunca viu aquilo na vida. Todo mundo tem que ler e entender, porque a comunicação não é o que a gente fala, é o que a pessoa entende. É só aí que completa o ciclo da mensagem. Você pode fazer uma matéria maravilhosa sobre algo muito técnico, mas se a pessoa que lê não entendeu, não adiantou nada. Você já havia comentado um pouco sobre as facilidades e as dificuldades que a internet trouxe para o jornalismo, mas você podia reforçar como que a internet e a tecnologia influenciam o jornalismo hoje em dia? Eu acho que é principalmente a questão da velocidade. Não só a velocidade, mas a velocidade e o fato de você ficar mais próximo de qualquer lugar do mundo. Assim. Isso ficou muito mais claro durante esse período de pandemia, né? No qual esse tipo de entrevista que vocês estão fazendo comigo agora virou algo comum. Já existia antes dela, mas pouca gente fazia, né? Só quem trabalhava mesmo com isso. Mas isso acabou sendo para muitas pessoas durante um bom tempo, né? Durante essa pandemia, a única forma de se comunicar, de fazer uma reunião de trabalho. Então, tem essa facilidade de você se aproximar. Esses dias eu estava entrevistando uma pessoa que está em outro país e a gente conversa como se estivesse sentado um na frente do outro. Então, existe essa facilidade mesmo, né? E a pandemia esfregou isso na cara de todo mundo. Quem ainda tinha dúvida de que isso é uma facilidade, agora foi obrigado a engolir, né? E essa questão da velocidade. Hoje você tem acesso à informação muito mais rápido do que antigamente. Antigamente, para você conseguir entrevistar alguém ou pegar uma informação, confirmar uma informação, você tinha que ligar, você tinha que mandar fax, você demorava 2, 3 dias para chegar uma resposta. Em jornal impresso, por exemplo, você tinha uma seção lá de cartas do leitor. Imagina você pegar um jornal, um dia, ler uma matéria, não gostou da matéria, você achou que aquilo era um absurdo, aí você vai escrever uma carta, vai colocar no correio, vai chegar lá na redação, alguém responsável vai ler aquilo, vai passar para alguém responder. Isso vai sair depois de uma semana. Hoje em dia, com rede social, você publicou uma matéria que o cara não gostou, você tem nego falando bem, nego falando mal lá na rede social. Né? É imediato, né? Assim, a interação é imediata. Né? Você sente a resposta do público no mesmo momento, né? Isso deu um poder muito grande para o público que consome notícia, né? Porque antigamente era muito passivo. Às vezes a quantidade de pessoas que reclamavam de uma matéria era mínima, porque sabia que daqui uma semana que eles vão responder, se responderem. Agora não, agora se você fizer alguma coisa errada, você toma pau na hora, não tem conversa. E eu acho que, pelo menos no pouco que eu conheço sobre jornalismo, eu acho que uma das coisas muito importantes é justamente a rede de contatos que você precisa ter para ter acesso a essas informações, para poder transmitir elas para o resto do público. Você acha que também, uma das coisas que também mudou é o tamanho dessa rede de contatos? Você acha que existe uma facilidade um pouco maior de ter uma rede de contatos maior com o tipo de comunicação que existe hoje em dia? Eu acho que a rede de contatos ela continua sendo do mesmo tamanho. A diferença é a facilidade que a gente tem hoje de entrar em contato com todo mundo.
Eu sou da época ainda no comecinho lá que era agenda mesmo, agendinha, um caderninho, e você ia para uma pauta, você pegava o nome da pessoa, o telefone e anotava, né? Era agenda telefônica mesmo. Hoje em dia você tem no celular, na nuvem, o acesso a esse contato é muito mais rápido, muito mais prático, muito mais facilitado, mas a rede de contatos continua do mesmo tamanho, porque antigamente a gente também precisava da informação de todas essas pessoas para fazer jornalismo. O que mudou foi a facilidade de você ter essa lista sem ocupar tanto espaço e na mão muito mais rápido. Em 2018, você fez desculpa. Em 2018, você fez parte de uma mesa redonda promovida pela Prefeitura e Universidade de Guarulhos sobre fake news. Como você acha que podemos combater as fake news em um país onde nem todos têm acesso à informação e jornalismo de qualidade? As fake news são nocivas demais, assim, sabe? A única maneira de combater é voltando àquilo que eu respondi para o Luiz há um tempo atrás aí, é se informar, procurar informação, não tem outro remédio. E se tiver em dúvida, não compartilha. Se tiver alguma coisa fora do... Não está certo, você acha que não está certo, não compartilha. Só compartilha porque você tiver certeza da fonte. Isso passa muito... É uma questão muito cultural, né? Falta essa preocupação do brasileiro com o apuro na informação, saber se aquilo é realmente verdade. Eu canso de receber mensagem, a pessoa fala assim, poxa, ó, não sei se é verdade, mas na dúvida eu passei. Mas é justamente o contrário. Se você não sabe o que é verdade e está na dúvida, não passa. A pessoa, até numa boa intenção, acha que assim, poxa, é algo grave que eu estou vendo aqui. Eu não sei se é verdade, mas se for verdade eu vou ajudar. Mas não, é o contrário. Você só vai ajudar se você passar com certeza que aquilo está acontecendo, sabe? Então é muito perigoso, é muito perigoso. Tem algumas fake news que parecem bobinhas, que parecem inofensivas, mas todas elas têm algum interesse nocivo que prejudica alguém. Então nunca é bobinho. Fake news é muito ruim para a sociedade, não é ruim para o jornalismo, não, é ruim para a sociedade como um todo. E o único jeito de combater é se informando melhor, é se tornando um cidadão mais responsável, entendendo que você tem parte de responsabilidade naquilo. Se você compartilhou, você também contribuiu para algo ruim estar acontecendo. Apesar da boa intenção, não tem jeito. A única saída é a informação. Você tem que se informar melhor e se desconfiar, breca ali, não deixa a coisa andar para frente. Entendi. E, Paulo, você falou um pouco, né, sobre a sua agência, a Lupacom Comunicações. E para você, qual a diferença de trabalhar com jornalismo numa agência de produção de conteúdo e trabalhar, tipo, por si só? Tá bom. Então, a Lupacom é uma empresa que faz assessoria de imprensa, né? Faz a intermediação de empresas, pessoas com os veículos de comunicação e produz conteúdo para elas. Hoje em dia, todas as empresas têm uma página na rede social, tem conta no Instagram, tem canal no YouTube e precisa produzir conteúdo, né? A gente está numa época do marketing de conteúdo. As empresas, mais do que vender, elas têm que mostrar que pode entregar valor para os clientes, né? Atraem os clientes pelo valor, pelo conteúdo que eles podem gerar. Só que nem todas, aliás, a maioria das empresas, elas não têm uma equipe para cuidar disso, né? Porque, por exemplo, uma fábrica de sapatos, eles são bons em fabricar sapatos, não em se comunicar. Não necessariamente em se comunicar. Então, eles precisam de alguém que faça isso. Aí, ou eles mantêm uma equipe interna de comunicação e marketing, ou eles contratam uma empresa como a Lupacom para fazer isso. A diferença assim, o que é positivo para mim, de estar desse lado do balcão nesse momento, é que o fato de eu ter passado por muitos anos em redações, eu sei exatamente como isso é recebido na redação, né? Porque existe uma diferença entre publicidade e a parte editorial de um veículo de comunicação. A parte publicitária do veículo de comunicação é comercial. A empresa vai lá, compra um espaço e publica uma propaganda do que ela quiser lá. A parte editorial, a parte de matérias, aquilo é um lugar, um terreno sagrado nos veículos de comunicação. Ali você tem que convencer o editor do veículo,
a pessoa responsável pela pauta de que aquele assunto é relevante. Eu tenho que mostrar aquilo de uma forma menos comercial possível, né? Então, o fato de eu ter trabalhado em jornal me dá essa experiência de poder produzir um material do meu cliente menos comercial possível, que vai ter mais chances de, de entrar num jornal, de entrar numa matéria de TV. Então, essa experiência de eu ter estado, de eu ter estado dentro de uma redação me ajuda agora na produção do material dos meus clientes para oferecer para os veículos. As perguntas que a gente tinha preparado para você já acabaram. Eu acho que se você tiver mais alguma consideração, mais algum comentário, algum assunto para trazer, acho que você pode falar à vontade aqui. Mas acho que basicamente foi isso. Obrigada por ter aceitado participar. Foi uma honra ter você aqui, receber você para responder as nossas perguntas, esclarecer e discutir vários assuntos importantes de serem ressaltados. E é isso. Obrigada a todos que ouviram o nosso podcast e viram esse vídeo no YouTube. Tchau. Legal, Luiz. Eu que agradeço. Agradeço ao convite. Foi um prazer falar com vocês. Eu acho bacana quando tem um pessoal jovem assim interessado no jornalismo e se informar e se informar direito. Eu acho que é uma ponta de esperança aí no futuro da sociedade, e sempre que precisarem eu vou estar à disposição. Vai ser um prazer atender vocês novamente, e só se preocupar com isso sempre. Procurem sempre se informar sobre tudo, mesmo sobre aquilo que vocês não gostam, porque informação não ocupa espaço e vai sempre dar subsídios para vocês tomarem as decisões mais corretas na vida de vocês sempre. Acho que é isso. Obrigado. Muito obrigada pela participação. Valeu, obrigado a Tchau. vocês. Tchau, tchau. Tchau, padrinho. Tchau, Natan.